Olá, olá, paz. Olá, olá, paz. Boa tarde. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Estamos de volta aqui com as nossas lives, com palavras poderosas para nos edificar. Glória a Deus. A paz, Cris. A paz, Clau. A paz, Dona Cidinalva. A paz, meu amor. Deus abençoe. A paz, Rose. Tudo bem, Roseli? Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Em nome de Jesus. A paz, Suelen. Deus abençoe. Vamos aqui divulgar. Hoje nós temos uma palavra poderosa. Nós vamos falar sobre batalhas espirituais na família. Quantas pessoas hoje estão enfrentando batalhas em suas casas, estão enfrentando batalhas espirituais, têm sido confrontados, afrontados, né, por poderes das trevas. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de renovo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento. A paz, Ali, paz, Cat, sejam bem-vindas em nome de Jesus. A paz, Vivian, glória a Deus. Vamos aqui para uma palavra abençoada. Eu quero já deixar fixado aqui o versículo chave de hoje. Vamos colocar aqui, amém, glória a Deus. Já estava com saudades já de fazer aqui as lives. Fiquei uns dias fora, mas glória a Deus, estamos de volta. Trazendo aqui uma palavra de renovo e de fortalecimento. Vamos aprender mais, né? O Senhor tem coisas novas para as nossas vidas. Amém? Deixa eu colocar aqui Neemias 4, versículo 14. Deixa eu fixar a mensagem aqui. Glória a Deus. Vamos para uma palavra aqui abençoada. Amém? Vamos orar já, vamos aqui colocar diante da presença do Senhor essa palavra abençoada em nome de Jesus. Estou aqui também cheia de expectativas, nós estamos aqui já quase chegando o tempo do nosso propósito. Nós vamos fazer 7 dias de oração, de jejum, de busca da presença do Senhor. Vai ser um tempo muito precioso, mulheres posicionadas, orando por suas vidas, por suas famílias, por ministérios, né, rompendo no mundo espiritual. Creio que o Senhor tem algo novo para cada uma que tem se posicionado. E dessa vez nós não vamos fazer na madrugada, né? Nós não vamos fazer às 3 horas, às 4h37 que nós estávamos fazendo antes. Nós vamos fazer este tempo agora, vai ser meia-noite. Nós vamos entregar os nossos primeiros minutos do dia, nosso primeiro tempo do dia, nossa primícia ao Senhor, à meia-noite. Vamos começar esse propósito agora, na madrugada do dia 20 para o dia 21. Então, quando for terça-feira à noite, à meia-noite, quando for entrar quarta-feira, nós vamos iniciar o nosso propósito. Mulheres, né? Débora sendo refinadas pelo fogo de Deus. Vai ser extraordinário. O Senhor tem coisas muito profundas para fazer, algo novo para derramar sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que você, mulher, que está fazendo parte desse mover, desse movimento, vai ser muito edificada. Vai ser algo transformador para sua vida. Vai gerando aí grandes expectativas. Pode colocar no seu coração aí que algo novo da parte do Senhor você vai receber em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te louvo, Senhor, Te glorifico por mais uma live, Senhor, pela oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. Peço agora que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração, em cada mente, todas as pessoas que estão aqui presentes e todas aquelas que ainda vão assistir depois, que elas venham ser edificadas, que elas venham entender a importância do posicionamento, qual é, Pai, o movimento que os seus filhos precisam fazer diante das batalhas espirituais, dentro de suas casas, com suas famílias, no casamento, com seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Isso que eu te peço agora, que os anjos do Senhor, anjos ministradores, estejam agora visitando cada casa, cada família, que venham ser tocados pela presença e pela glória de Deus nesta tarde, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fechar aqui a janela. Glória a Deus por este tempo. Vamos lá pela palavra de Deus, lá em Neemias
no capítulo 4, a partir do versículo 14. Amém? A palavra de Neemias, ela é muito poderosa. Ela tem muitos mistérios aqui que vão nos revelando sobre a importância do nosso posicionamento em consertar brechas, em realmente se posicionar na presença de Deus em arrependimento, para transformar vidas, para transformar famílias. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração através desta palavra, assim como Ele ministrou na minha vida também. Amém? A palavra do Senhor diz assim, no versículo 14: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje está dizendo que Neemias se posicionou em romper brechas, em reconstruir muros, em restaurar lugares que estavam dando legalidade, aonde estava dando oportunidade, aonde o inimigo estava se infiltrando. E hoje a palavra do Senhor vai ministrar em nossos corações sobre a importância, como vencer batalhas espirituais, como vencer guerras espirituais dentro de sua família, na sua casa. Quantas pessoas hoje estão enfrentando batalhas espirituais? Muitas pessoas estão hoje aqui enfrentando batalhas no casamento, outras estão passando batalha com filhos, né? Situações, famílias totalmente sendo destruídas, famílias que às vezes pessoas se posicionam, se colocam em oração, se colocam em obediência ao Senhor, buscando a presença de Deus para orar, através de oração, através de jejum, buscando a palavra de Deus, mas às vezes você parece que não vê mudança, às vezes você não consegue perceber que a sua oração está causando um efeito no mundo espiritual, está impactando o mundo espiritual. E aí você se questiona: Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Será que realmente eu estou orando da maneira certa? Será que eu estou fazendo aquilo que é certo a se fazer? Por isso é muito importante, quando Neemias ele coloca aqui, o versículo começa dizendo que ele examinou a situação. Então ele observou. Nós podemos dizer que Neemias se posicionou em fazer um mapeamento. Ele mapeou a situação. E quantas vezes eu e você tentamos resolver um problema, tentamos realmente buscar no Senhor uma resposta e parece que aquilo está muito distante, mas o Senhor hoje ele está te chamando para você se posicionar, em analisar, em você fazer um exame, examinar o ambiente, examinar as situações, tentar entender. Como o Neemias aqui, quando chegou a informação para ele de que a cidade estava sendo destruída, aquilo vem como uma tristeza no coração dele. E quando ele era um copeiro, ele não era um profeta, ele era um copeiro do rei. E quando ele chega para servir o rei, naquele momento o rei percebe a tristeza no semblante de Neemias. E pode ser que hoje você esteja abatido, abatida, que você esteja entristecida, você já esteja cansado ou cansada de guerrear, de lutar pela sua família e você não vê mudança. Às vezes não vê mudança no seu casamento, não vê mudança no seu cônjuge, não vê mudança no seu filho, mas hoje o Senhor está te dizendo para você examinar as circunstâncias, para você realmente ter as estratégias, para você ter a direção assertiva daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então, quando Neemias ele se coloca em oração, ele entende aqui, ele ouve falar que os sobreviventes do cativeiro, então aquelas pessoas, o povo estava cativo, e pode ser que a sua família hoje esteja vivendo dentro de um cativeiro espiritual, esteja aprisionado em algum lugar por situações que os antepassados cometeram, né? Então aqui ele fala assim, ó, lá no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os poucos que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém.
E o que eles responderam? Eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Por que houve essa destruição? Porque havia pecado, havia quebra de aliança, o povo se corrompeu, já não sabiam mais quem eles eram, não sabiam mais quem buscar, esqueceram quem Deus era, eles se entregaram à idolatria. Eles corromperam o coração deles. E nisso, eles foram levados cativos. Eles ficaram aprisionados. E quantas famílias hoje estão aprisionadas? Casamentos sendo destruídos por conta da imoralidade sexual, por conta de adultério, por conta de pornografia. Casamentos sendo destruídos por conta de vícios, de bebida, de drogas. Várias questões. Os filhos hoje às vezes estão pagando, né, o preço por conta de consequências daquilo, das brechas que os antepassados abriram. Eu entendi, quando o Senhor me chamou, quando eu conheci Jesus de verdade, quando eu entreguei meu coração totalmente ao Senhor, eu entendi a importância do meu posicionamento em quebrar altares que foram levantados pelos meus antepassados e levantar um altar para Deus. Vão ter situações em que você vai precisar examinar, entender todo o contexto, o que os seus antepassados viveram, quais foram as brechas que eles abriram, quais foram os muros que foram destruídos, os muros de proteção que deveriam ter sobre a sua casa, mas que infelizmente o inimigo ele tem um acesso, ele tem uma abertura para entrar e para causar uma destruição. Então o Senhor está te chamando hoje para você se posicionar em analisar as circunstâncias, em olhar o ambiente, porque às vezes os antepassados abriram brechas e nós precisamos ter um posicionamento em romper este ciclo de maldição, em romper esse ciclo repetitivo que nós estamos às vezes carregando um jugo que não pertence mais a nós. Mas nós precisamos ter este posicionamento. E hoje o Senhor está te chamando para você fazer esta análise, para você ter este posicionamento. Mais para frente, o Neemias ele fala assim, ó. Lá no versículo 13 do capítulo 1, ele diz assim: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Então assim, o inimigo, ele tá o tempo todo cuidando do teu posicionamento, a forma como você vai se posicionar. E pode ser que você hoje tenha se levantado em oração e vem aqui o Sambalate, vem ali o Tobias, vem ali os inimigos contra você para tentar te derrubar. Ele vai vir fazer questionamentos e vai falar assim: ué, por que você está fazendo isso? Por que você está se posicionando em orar? Por que você está se posicionando em arrumar este muro? Você não vai ter oportunidade. Não adianta arrumar este muro, não vai resolver nada. Então o inimigo ele vai se levantar contra você, ele vai tentar colocar no seu coração algo de que aquilo que você está fazendo está errado. Mas você deve permanecer, você deve continuar buscando ao Senhor, você deve acreditar, você deve confiar no Senhor, nosso Deus. E a palavra do Senhor diz assim, ó, mais pra frente: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Então isso é no capítulo 1, no versículo 11. O Neemias, ele entende que ele precisa se posicionar e ele tem clamado ao Senhor para que Deus venha ouvir a oração dele, para que Deus venha realmente responder o posicionamento dele, o desejo do coração dele em consertar aquilo que os antepassados fizeram. O povo estava pecando, o povo se corrompeu, o povo quebrou a aliança que tinha com Deus. E esqueceu que precisava andar em fidelidade, esqueceu que precisava andar em obediência ao Senhor. E aí isso trouxe uma consequência para aquele momento. Poucas pessoas sobreviveram ao cativeiro, porque aqui está dizendo aqueles que sobreviveram, os poucos que sobreviveram, o restante. Então nem todas as pessoas conseguiram vencer as batalhas espirituais. Mas hoje o Senhor está te chamando, Ele está dizendo assim: venha,
conserte esses muros, reconstrua os muros para que você possa viver algo novo em Deus. Se você tem olhado, né, para as circunstâncias ou você tem tido medo, hoje o Senhor está te dizendo, não tenha medo, se posicione. Aqui está dizendo no versículo chave de hoje, não tenha medo deles. Não tenha medo das afrontas, não tenha medo dos ataques espirituais. O Senhor, o nosso Deus, Ele é contigo. Ele vai te dar estratégias, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar direções. Eu precisei fazer muitas orações e ter um posicionamento muito radical para romper pecados dos meus antepassados. Situações em que às vezes nem você sabe que você viveu, mas os seus antepassados cometeram pecados, quebraram aliança com Deus através da idolatria, através do ocultismo, através da rebeldia. Eu não sei o que eles cometeram, mas infelizmente, a palavra do Senhor diz que a iniquidade dos pais alcançará até a 3ª e 4ª geração. Então, aquilo que os nossos antepassados cometeram, nós vamos sofrer consequência. Nós sabemos que o sangue de Jesus, Jesus se fez maldito por nós. O sangue que foi derramado da cruz do Calvário por mim e por você, ele rompe todas as coisas. Mas existe um poder através da oração, através do seu posicionamento em reconstruir os muros, em levantar um altar para Deus. Então hoje eu quero dizer para você que não existe uma neutralidade espiritual. Não existe algo do acaso. O Senhor hoje Ele está te chamando para que você venha romper com essas maldições que vêm acompanhando a sua vida. Tem quantas pessoas hoje estão paralisadas? Famílias que estão com medo são destruídas por falta de posicionamento. Às vezes o inimigo vem e fala alguma coisa ou usa uma pessoa para trazer um descontentamento ou um desânimo para você no seu coração e você paralisa. Você não se posiciona em continuar rompendo, você não se posiciona em continuar buscando. Às vezes vem uma adversidade, vem uma situação difícil e aí você já se enfraquece e já pensa, não, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, eu vou parar aqui. Não pare, continue guerreando, continue lutando pela sua família. Não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos. O Senhor está te chamando nesta tarde para você reconstruir os muros, para você consertar as brechas. Então, muros espirituais e brechas espirituais, eles nos tiram a proteção. E às vezes tem situações que nós mesmos cometemos e hoje nós estamos sofrendo consequências com os filhos. E nós às vezes não entendemos, questionamos, ficamos tentando encontrar uma resposta. Mas o Senhor está dizendo, se posicione em obediência. Não questione ao Senhor. Busque andar conforme a palavra de Deus. Então quando os muros eles estão caídos, a família fica exposta. Então se existe alguma brecha, se existe alguma rachadura neste muro, você precisa reconstruir. Porque o muro ele precisa estar intacto, ele precisa estar inteiro para que não venha nenhuma chuva, nenhum vento que venha destruir a tua família. Precisa ter um muro de sustentação forte, um muro na rocha de Jesus Cristo, que é o Senhor, que nos dá essa força que nós precisamos, que nos sustenta, que nos fortalece, que reconstrói todas as coisas. Aquilo que está destruído dentro da sua casa, aquilo que está abalado dentro da sua casa, o Senhor hoje, Ele te chama para você reconstruir isso. E pode ser que hoje você tenha tido um posicionamento, ou uma orientação, ou um desejo de orar, por exemplo, pelo cônjuge, querer que o cônjuge tenha uma mudança. Mas às vezes o Senhor, Ele não tem esse entendimento, mas o Senhor está chamando você para se posicionar, você se colocar na brecha. Tem um versículo aqui, quero ver se eu consigo achar ele agora, que fala assim, que o Neemias, ele não falou para ninguém, ele não contou para ninguém o que ele iria fazer. Ele ficou em silêncio, ele apenas observou, ele apenas mapeou. Então, às vezes, você precisa ter muita cautela, você precisa ter muita sabedoria, ao invés de ficar jogando na cara, ao invés de ficar cobrando, ao invés de ficar exigindo. Às vezes, joga na cara do marido porque tá fazendo coisa errada.
Joga na cara da esposa porque tá fazendo coisa errada. Joga na cara do filho porque tá fazendo coisa errada. Mas aqui Neemias não, ele ficou em silêncio. Ele só observou, ele mapeou o ambiente. Ele agiu com estratégias. E o Senhor está dizendo para você hoje, não haja com falta de sabedoria, mas busque sabedoria no Senhor, busque estratégias para reconstruir este muro. Muros que foram levantados pelos antepassados, para que você possa romper com tudo isso, com tudo aquilo que tem dado legalidade, trazido destruição para sua casa, trazendo destruição para os seus filhos. Eu não vou conseguir achar agora aqui o versículo, eu estava lendo a palavra por completo, mas aí a palavra do Senhor diz que Neemias, ele diz assim, que quando ele ouviu essas coisas, ele sentiu, muita tristeza e ele chorou. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aquilo que você está passando hoje, que tem causado tristeza no teu coração, que tem trazido desânimo, às vezes não tem tido esperanças de mudança, às vezes você olha as circunstâncias dentro da tua casa e parece que nada vai mudar. Mas não dê ouvido ao Sambalate, não dê ouvido a Tobias, continue se posicionando, continue guerreando, crendo e determinando, o Senhor vai fazer. Pessoas de dentro da sua casa vão se levantar para te desanimar, vão às vezes causar situações para te entristecer, mas busque o silêncio, busque colocar diante do Senhor em oração, apresente a Ele a situação que você está vivendo. Reconstrua os muros, se conserte ao Senhor, peça perdão, entre no mundo espiritual em oração por aquilo que você identifica. Você vai fazer um mapeamento, você vai entender o que os seus antepassados fizeram, o que tem causado essas brechas, o que tem causado este abalo, que tem trazido uma desproteção para dentro da sua casa. E o Senhor vai te mostrar, o Espírito Santo ele mostra com detalhes. Situações que você vê que é repetitiva, que, por exemplo, divórcios, adultérios, vícios, escassez financeira, são maldições que vêm acompanhando de geração em geração. E às vezes você vai entrar no mundo espiritual, vai se posicionar em oração, em jejum, pedindo perdão a Deus por esses pecados que os seus antepassados cometeram e que acabaram dando legalidade para a tua geração hoje. Então nós precisamos buscar. E outra parte, muitas brechas, às vezes, elas são abertas dentro dos nossos lares pela falta de posicionamento. Deus, ele pede para que nós tenhamos uma vida espiritual em constância. Nós não podemos paralisar, nós não podemos esfriar em nenhum momento, porque o inimigo ele só espera uma oportunidade para te atacar. Ele só espera uma oportunidade para te destruir. Às vezes, ele nem precisa agir de fora. Às vezes as situações que nós causamos dentro da nossa casa já são o suficiente para trazer destruição. E aí Satanás se aproveita disso. Então, às vezes, a falta de oração, uma ausência familiar dentro de casa. Às vezes você nunca tem tempo para nada, não tem tempo para conversar, não tem tempo para ouvir, não tem tempo de qualidade com o esposo, com a esposa, não tem tempo de qualidade com os filhos. E isso vai gerando uma abertura, uma brecha no mundo espiritual. Os relacionamentos acabam se tornando muito feridos. Às vezes os cônjuges não têm sabedoria, ao invés de conseguir resolver os seus conflitos, problemas conjugais dentro do quarto, no lugar onde somente os dois venham resolver os problemas, não, às vezes expõe na frente dos filhos. E isso acaba trazendo uma insegurança, deixa os filhos com sentimentos vulneráveis, se sentindo com medo, inseguros. E aí quando se vive num ambiente familiar conturbado, ao invés dos filhos buscar a proteção dentro de casa, eles vão buscar proteção fora e vão buscar proteção no mundo, vão tentar preencher aquele vazio que está dentro da alma em coisas que o mundo pode oferecer. Então nós precisamos vigiar. Você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa live, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor está falando com você. Às vezes você quer uma mudança drástica, às vezes você quer uma mudança radical, quer que o seu cônjuge seja transformado do dia para a noite, quer às vezes que os seus filhos sejam libertos, que eles venham estar realmente servindo ao Senhor, mas
quem sabe o Senhor neste momento está chamando você para esse posicionamento. Está chamando você para consertar esses muros. Porque Neemias, ele foi sozinho. Ele não falou para ninguém, ele simplesmente se posicionou quando ele recebeu essa informação. Quando ele teve essa notícia, ele se posicionou em orar, em jejuar e apresentar ao Senhor. E aí ele volta para a cidade, lá na cidade dos pais dele. E aí quando ele chega lá, ele vê a destruição, ele vê tudo aquilo que estava acontecendo, mas por conta do pecado. Mas quando nós nos posicionamos em oração, quando nós nos posicionamos em arrependimento, nós entendemos que há um mover muito grande no mundo espiritual. Os muros são reconstruídos, os muros, as brechas que o inimigo tinha, ele acaba saindo, ele bate em retirada, essas brechas são consertadas e ele não tem mais a oportunidade, ele não consegue encontrar nenhuma fresta que seja para entrar e destruir a sua família. Então, onde existe brechas, o inimigo entra, mas onde não há muros também, não há um limite, há uma desproteção. Mas quando há um posicionamento em consertar estes muros, onde há um posicionamento em buscar em oração, em jejum, em se entregar a Deus, se arrependendo por aquilo que os outros cometeram, há um mover no mundo espiritual, os seus muros são reconstruídos. Pode ser que você até se questione assim: por que eu tenho que me consertar por erros que os outros fizeram? Eu não sou culpada dos erros que o meu pai cometeu. Realmente você não é culpado. Mas existe um poder, existe um mover no mundo espiritual quando nós nos posicionamos em consertar estes muros, aonde nós nos colocamos em arrependimento. Então esses muros espirituais, eles são fundamentais, eles precisam existir, eles precisam estar intactos, eles precisam estar inteiros para impedir que o inimigo venha a entrar, para impedir que o inimigo tenha acesso dentro da nossa casa. Existem muitos pais hoje que deixaram de assumir o seu papel dentro de casa. Eles deixaram realmente de cumprir e exercer aquilo que o Senhor confiou a eles. Não instruem mais, não corrigem mais os filhos, não confrontam mais em amor. Hoje se observa muito aonde os filhos mandam os pais, aonde os pais têm medo de dar limite para os filhos, aonde os filhos fazem o que querem, aonde os pais se anulam, deixam de exercer a autoridade que eles deveriam ter dentro de casa e transferem essa responsabilidade para os filhos. Os filhos acabam sendo responsáveis por aquilo que os pais deveriam ter. A responsabilidade que os pais deveriam ter sobre sua casa, sobre os filhos, e acabam transferindo essa responsabilidade. E aí o coração dos filhos fica muito vulnerável às coisas deste mundo, porque os pais, o casamento do pai e da mãe é a proteção para os filhos dentro de casa. Mas hoje muitos preferem ser aceitos do que ser uma referência espiritual. Às vezes você foi rejeitado, às vezes você foi rejeitada dentro da sua casa quando você era criança e hoje você cresceu, você tem uma família e aí você já declarou: eu vou fazer diferente do que o meu pai e minha mãe fizeram comigo. E aí você acaba ficando negligente, não se posiciona em dar limite, deixa o filho fazer o que quer. E aí isso vão sendo brechas, isso vão sendo portas de acesso ao inimigo dentro da sua casa, porque existe uma transferência de responsabilidade. Aquilo que o Senhor confiou a nós, que é ensinar os filhos nos caminhos que eles devem andar, nós negligenciamos, porque nós precisamos entender, sentir aceitos pelos filhos, porque nós temos medo de dar limite, nós temos medo de corrigir. E os filhos fazem o que bem entenderem, eles vão se amoldando aos padrões do mundo, tudo vai sendo relativizado, o que a palavra chama de pecado, acaba tudo sendo chamado assim: ah, pode ser desse jeito, ah, minha opinião é essa, então vai tudo sendo relativizado, a palavra de Deus vai perdendo a importância. E aí quando o cinto aperta, quando as coisas começam a acontecer, quando começam as batalhas espirituais, aí a gente lembra de quem é Deus.
Mas hoje nós precisamos ter um posicionamento radical, nós precisamos realmente se posicionar como homens e mulheres de Deus, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter um arrependimento, nós precisamos realmente construir os altares dentro da nossa casa. Porque aí o inimigo ele não vai ter brecha, ele não vai ter oportunidade para entrar. Porque você vai estar alicerçado, você vai estar alinhado à palavra de Deus. E quando os pais se calam, né, o mundo espiritual, ele começa a discipular os filhos do jeito que eles querem. O inimigo, ele se aproveita dessa vulnerabilidade. O inimigo se aproveita porque ele entende que não existe uma autoridade espiritual dentro de casa. E aí ele vai trazer uma autoridade espiritual das trevas para dominar os seus filhos. Vai apresentar aquilo que não vem da palavra de Deus, vai apresentar o mundo. Por isso que os filhos, a nossa casa, ela precisa ser o nosso porto seguro, precisa ser o porto seguro dos filhos, precisa ser o refúgio, aonde os filhos voltam, aonde os filhos buscam um conforto, aonde os filhos buscam a direção. Mas para isso, nós como pais precisamos ter um posicionamento, nós precisamos buscar orientação na palavra de Deus, nós precisamos buscar orientação em homens e mulheres de Deus que realmente vão nos instruir, vão nos direcionar. E muitas vezes nós vamos ser confrontados a mudar, porque a mudança tem que começar em nós. Se você está aqui hoje, o Senhor te trouxe para você ouvir essa palavra, para você entender que Ele te escolheu, Ele está te chamando para reconstruir muros que foram destruídos pelo pecado, muros que foram abalados, que as estruturas foram abaladas, dando legalidade ao inimigo entrar. Quando os pais se posicionam em realmente viver a palavra de Deus, vai ensinar o filho no caminho que deve andar. Não vai dizer assim, eu sugiro, a palavra de Deus não diz assim, eu estou sugerindo que você instrua seu filho. Não, a palavra de Deus está sendo muito incisiva, ela está dizendo, ensine o seu filho, ensine o menino no caminho em que deve andar. Então nós precisamos ter um posicionamento radical. Muitas famílias hoje não estão alicerçadas na rocha e estão sendo levadas a todo vento, a todo lado, a qualquer oferta, a qualquer mover do mundo espiritual ou do mundo, estão sendo levados, estão com o coração corrompido. Essas famílias hoje não estão alicerçadas na palavra de Deus, mas estão sendo alicerçadas na emoção, estão sendo alicerçadas pelo medo de perder, estão sendo alicerçadas no desejo de agradar pessoas e na pressão cultural. Às vezes pensa assim, coitado, deixa meu filho ir, deixa que ele vai, porque, tadinho, todo mundo tá fazendo. Se ele não for agora, depois ele vai fazer do jeito, vai fazer escondido. Se você ensinar o seu filho alicerçado, fortalecido na palavra, ele vai ter princípios. E ele vai entender que ele vai ser livre para escolher, mas ele vai querer escolher a bênção e não a maldição. Mas para isso ele precisa ter uma referência, ele precisa ter uma referência espiritual, que é dentro da casa, dentro da sua família. Pode ser que você não tenha tido uma referência espiritual. Pode ser que você não tenha tido um lar estruturado. Pode ser que os seus pais viviam em brigas ou tinha muito adultério. Existia muita confusão dentro da sua casa. Mas hoje você tem a oportunidade de mudar isso. Você tem a oportunidade de fazer algo diferente. Eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês, que o Espírito Santo me lembrou. Desde que eu conheci a Jesus, desde que eu entreguei a minha vida para Ele, eu me decidi entregar por completo. E eu sou muito radical nas minhas decisões e na minha busca. Quando o Senhor diz que é isso e ponto. Então eu tenho uma plena convicção quando o Senhor coloca no meu coração. Então eu não tenho medo do que pode acontecer. Eu pego e vou. Eu sou impulsionada a fazer. E eu falo muito pro Espírito Santo que tudo aquilo que eu for fazer, eu quero ser impulsionada por Ele, de dentro para fora. Que eu venha ter uma força que eu não consiga controlar, que eu vou entender que vem dele, que eu não quero agir nas minhas emoções, mas eu quero ser impulsionada pelo Espírito Santo. Então,
quando eu me posicionei em Deus e comecei a buscar cada vez mais, comecei a buscar fazer muitos cursos, fiz muitas renúncias, muitas orações. Meu Deus, quantas orações de renúncias eu fui fazendo. Tudo que o Espírito Santo foi me mostrando, eu fui me posicionando, eu fui me colocando na brecha, eu fui reconstruindo esses muros, para que a minha filha e a minha descendência venha ter uma vida transformada. E eu sempre declaro, Senhor, eu declaro que a minha família pertence ao Senhor, que a minha família é uma família de servos, é uma família que realmente teme ao Senhor. Então você precisa declarar isso, declarar que a sua família, eu e minha casa servimos ao Senhor, a minha família pertence ao altar, a minha família pertence a Ti, né? Então nós temos que declarar isso. E quando eu comecei a buscar isso para tentar buscar consertar as brechas, consertar aquilo que estava aberto dos antepassados, principalmente, por exemplo, do meu pai, no caso, meu pai era muito envolvido com o ocultismo e eu precisei fazer muitas renúncias para romper isso no mundo espiritual. E aí o Senhor me levou um dia, quando eu fui para ser levada à obreira, lá em Foz do Iguaçu, e com obreira consagrada, e aí quando eu fui para Foz do Iguaçu, naquele dia eu comecei a sentir muita dor na minha nuca, uma dor insuportável, e eu pedi pro Emerson, meu esposo, orar por mim, e a dor não cessava, não parava, não saía aquela dor. Aí eu tomei remédio, dor de cabeça, uma dor insuportável que estava aqui. Aí eu comecei a tomar remédio e nada de melhorar. E eu falei para ele, eu não vou conseguir fazer essa viagem daqui de Curitiba até Foz do Iguaçu, dá em média de 9 horas de viagem. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, tá insuportável essa dor, parecia que meu pescoço estava quebrando, era muito ruim. E aí eu fui para Foz com dor mesmo, passamos a viagem, a madrugada viajando, cheguei lá em Foz, eu falei que eu queria ir pro Paraguai. Mesmo com dor, eu falei, eu quero ir lá. Fui atravessar a ponte da amizade, daí meu esposo falou assim, ó, pode ir você então que eu não vou, porque ele estava cansado por ter viajado tanto. E eu fui atravessar a ponte da amizade. Quando eu comecei a atravessar a ponte da amizade, foi algo muito forte, assim, parece coisa de doido, que nós que somos cristãos, que vivemos no mover de Deus, nós somos loucos mesmo, loucos por Jesus. Mas o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, que era para aquele momento eu começar a orar e renunciar. E a hora que eu comecei a atravessar a ponte da amizade, o Espírito Santo falava assim, comece a orar agora, comece a guerrear agora, comece a orar agora. Eu falei, mas orar por quê? Orar pelo quê? Aí o Espírito Santo falou assim, por todos os pecados que o seu pai cometeu aqui nessa nação, por todos os pecados, todas as brechas que o teu pai deixou aqui. E realmente o meu pai, ele era muambeiro, ele vivia viajando para lá, para o Paraguai, trazendo muitas muambas, e sabe lá Deus o que ele praticou naquele tempo. Meu pai hoje ele não está mais aqui entre nós, né? E aí eu comecei a orar e guerrear, e eu começava a orar e pedindo perdão a Deus. Eu falava, Senhor, eu entro no mundo espiritual agora e eu peço perdão por todos os pecados que meu pai cometeu aqui contra esta nação, todas as palavras que foram lançadas. Eu peço perdão por todo o contrabando, por todo o roubo, por toda a imoralidade sexual, por tudo que ele cometeu e que eu não sei o que meu pai cometeu aqui. Então eu comecei a orar, eu comecei a guerrear, eu comecei a pedir perdão a Deus. E foi assim sobrenatural. Aquela dor que eu estava carregando no meu pescoço, que era um jugo que eu estava carregando por conta dos pecados que o meu pai tinha cometido. Aquela dor cessou na hora, acabou a dor, saiu aquela dor. E eu entendi que o Senhor me levou naquele tempo para aquele lugar, para aquela nação, para aquele país, para que eu realmente viesse me posicionar orando, pedindo perdão a Deus pelos pecados que meu pai havia cometido. E eu entreguei aquele jugo. Eu falei, Senhor, esse jugo não pertence mais a mim. Eu peço perdão pelos pecados que o meu pai cometeu aqui, mas a partir de agora, Senhor, fecha essas portas, fecha essas brechas no mundo espiritual. Eu me conserto com o Senhor agora. E a partir de hoje, esses pecados não mais me atingirão e nem alcançarão a minha descendência. Então, nós precisamos buscar no Senhor sabedoria, porque muitas vezes a nossa família está sofrendo por coisas que nem você cometeu, mas às vezes os pecados dos antepassados, e nós precisamos nos colocar na brecha, precisamos orar e jejuar. Neemias estava aqui falando, Neemias jejuou e orou, ele disse aqui, né?
Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, chorando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias se posicionou em orar, em jejuar, em buscar ao Senhor para pedir perdão, se arrependendo por aquilo que nem foi ele que cometeu, mas pelos antepassados, o povo estava cometendo, o povo estava em pecado. Então hoje o Senhor te chama a consertar estes altares. Então nós não podemos ser permissivos ao pecado. Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam vulneráveis, sejam levados e se amoldar aos padrões deste mundo, mas que os nossos filhos venham ser alicerçados, venham estar fortalecidos no Senhor. Então, o pecado, a permissividade espiritual, ela é uma brecha muito silenciosa. Às vezes, pequenas situações muito singelas, coisas que você acha que não dá legalidade, mas sim abre, dá uma rachadura no seu muro. Aquilo que traz proteção para sua casa acaba ficando desprotegido. Então a tolerância ao pecado, ele é um muro quebrado. E nós precisamos ser radicais, nós precisamos sim nos posicionar, nós precisamos servir, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos caminhar conforme a palavra do Senhor nos instrui. Por isso, Deus está chamando famílias para algo mais profundo do que rituais espirituais. Ele está nos chamando para um governo espiritual dentro dos nossos lares. Ele está chamando você que é pai, você que é mãe, você que pretende ter filhos, ou você que é avó, eu não sei, mas Deus está chamando você para ter um posicionamento em consertar estes muros. Pais que se levantem como sacerdotes, mães que se posicionem como intercessoras vigilantes dentro de suas casas, dentro dos seus lares, para que não venha ter uma negociação dos princípios, para que as pessoas venham realmente ver a sua casa como uma referência. Não é sobre agradar pessoas, é sobre honrar a Deus. Não é sobre aceitação, mas é sobre salvação. Se você quer que a sua família seja salva, se você quer que a sua família seja transformada, se posicione em obediência a Deus, custe o que custar. Não se deixe amoldar aos padrões do mundo. Não se deixe levar por qualquer oferta, por qualquer coisa que chegue até você. Famílias que se posicionam em oração e em jejum também precisam viver uma verdade. Os seus filhos precisam ver você se posicionar em orar e em jejuar, mas precisam ver um testemunho dentro de casa. Não adianta nada estar na igreja servindo, estar orando e jejuando e ser um mau testemunho para os seus filhos dentro de casa. Nós precisamos nos posicionar a ser a referência do evangelho dentro da nossa casa. Porque a casa edificada na rocha pode ser até abalada, pode até sentir o vento, pode até sentir a tempestade chegando, mas vai se manter de pé, vai ficar fortalecida. Então lutar pela família não é algo opcional. Você não tem a opção, eu vou orar, eu vou jejuar pela minha família, eu acho que eu vou. Não, o Senhor está dizendo aqui, você precisa lutar. Você precisa guerrear. Aqui, no versículo chave de hoje, ali no versículo 14, no capítulo 4 de Neemias, a palavra do Senhor está dizendo assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem. Está dizendo assim, olha, eu acho que vocês podem fazer alguma coisa. Não, a palavra do Senhor está dizendo assim, lutem, se posicionem, lutem pelos seus filhos, lutem por suas famílias, lutem por suas casas, lutem por seus casamentos. Não se deixem levar, não se deixem dominar por coisas que vocês estão vendo. E isso mesmo, a nossa casa, a nossa família é nosso primeiro ministério. É o primeiro lugar que precisa estar fortalecido. Não adianta nada a gente querer servir fora. Não adianta nada você entrar na brecha por outras pessoas. Não adianta nada você entrar em guerras espirituais para a vida de outras pessoas, sendo que a sua família está pedindo, está clamando por socorro. Casamentos sendo destruídos por conta do pecado. A primeira brecha que você deve se consertar é dentro da sua casa. Você deve se colocar em intercessão pela sua família. Você deve se colocar em intercessão pelo seu cônjuge.
pelos seus filhos, antes de você entrar na brecha por outras pessoas. Porque se a sua família estiver vulnerável, se a sua família estiver enfraquecida, a primeira oportunidade que Satanás tiver, ele vai te derrubar, ele vai te destruir. E ele quer te atacar. Então você precisa se colocar em oração, em buscar a presença de Deus pela sua família, pela sua casa. Então, a palavra de Deus está dizendo que ninguém luta por quem se não valoriza. Mas a família de Deus, a nossa família, é um território. E é um território de guerra espiritual. Então nós não devemos ter medo, nós devemos lutar sim, nós devemos nos posicionar em Deus. Então o posicionamento pela nossa família, ele é contínuo. Não pode ser algo momentâneo. Ah, eu vou orar 7 dias e agora vou parar. Ah, eu vou jejuar, vou fazer jejum de Esther 3 dias e pronto. Não. A oração pela sua família é todos os dias. É constante. É guerra espiritual constante. É clamando ao Senhor, pedindo proteção, pedindo cobertura espiritual, pedindo muros de sustentação, muros que tragam proteção para sua casa, para sua família. Então a oração, sem vigilância, ela é um descuido. Então precisamos orar, mas precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos buscar a Deus, mas precisamos ter um comportamento que realmente venha refletir Cristo dentro da nossa casa. Por isso nós precisamos buscar sim, em oração. Precisamos jejuar, precisamos clamar, precisamos vigiar e nos manter em vigilância. Então hoje eu quero dizer para você, Deus está chamando homens, mulheres, está chamando pais, está chamando mães, está chamando cônjuges, maridos, esposas para se levantarem como guardiões espirituais do seu lar. Nós precisamos buscar em oração, buscar esta proteção em Deus. Se você precisa de uma libertação na sua casa, se você precisa de uma transformação, se você precisa que a salvação chegue na sua casa, busque o Senhor sem cessar, sem desanimar. Pode ter certeza que a vitória vai chegar, porque as brechas vão ser fechadas através da sua vida, através do seu posicionamento. Você vai erguer esses muros, você vai consertar estes muros e pode ter certeza que a sua casa vai se tornar uma fortaleza. Vai ser uma família posicionada no território do Senhor. Vai ser uma família que busca a Deus. E você vai testemunhar através do seu posicionamento. Não deixe que as circunstâncias venham fazer você desanimar. Não deixe que as circunstâncias venham fazer você desistir do seu casamento. Olhe, peça para que o Espírito Santo te mostre, assim como o Senhor vê. Peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar aquilo que o Senhor tem para você. Porque o Senhor não vai destruir uma família. Ele tem prazer em restaurar lares destruídos. Ele tem prazer em restaurar casamentos destruídos. Então clame a Deus. Se posicione em oração e creia. Conserte esses altares. Faça um mapeamento. Comece anotando. Coloque num papel. Marque lá, por exemplo, eu vejo que na minha família tem repetição de adultério. Eu vejo que na minha família tem repetição de vícios. Eu vejo que na minha família tem repetição de escassez financeira, de miséria. Anota, faz um mapeamento de tudo que aconteceu na sua família, de todo o histórico familiar. E faça uma anotação, ou digamos que de situações que são repetitivas dentro da sua vida, dentro da sua casa. Você não vê que as coisas não rompem, continua com problemas financeiros, continua com problemas de enfermidade, sempre tem uma enfermidade, sara uma, vem outra. Então, faça esse mapeamento, anote, e aí faça um jejum, faça uma oração e busque ao Senhor e entregue isso a Deus. Faça uma oração em arrependimento. Fala, Senhor, eu identifiquei aqui na minha família, eu identifiquei na minha casa que existe um ciclo repetitivo de destruição familiar. Eu vejo que existe um ciclo repetitivo de adultério. Eu vejo que existe um ciclo repetitivo de, de misérias, Então que vocês possam realmente apresentar isso a Deus. Que vocês possam realmente buscar e pedindo perdão, colocando ao Senhor, consertando esses altares. Amém? Eu quero orar por você hoje,
que você possa realmente se posicionar em consertar esses altares e entendendo que o inimigo ele sempre vai se levantar, ele sempre vai tentar fazer de tudo para te destruir. As batalhas espirituais, elas sempre vão existir dentro da nossa casa, mas é através do nosso posicionamento, é através da nossa busca, através da nossa entrega, que nós vamos conseguir manter um muro fortalecido, um muro fortalecido na rocha, um muro de proteção que protege os nossos filhos, que protege o nosso casamento, que protege a nossa vida, que protege o ministério. É através do nosso posicionamento. Então, a nossa busca em Deus, em oração e jejum, ela é forever. Nós não podemos parar, nós não podemos cessar. E se você tem o seu filho hoje, ou sua filha, que estão longe do caminho do Senhor, ou se hoje você tem o seu cônjuge que não está servindo a Deus, ou que às vezes se deixa levar pelo pecado, somente creia. Creia no Senhor. Se posicione em oração, se posicione em buscar. Não deixe que nada venha trazer dúvida no seu coração. Porque Deus, ele é poderoso. Ele faz muito além daquilo que nós podemos pensar ou daquilo que nós podemos imaginar. E o Senhor, ele sonda um coração sincero. Ele sonda um coração arrependido. Um coração que busca Ele de verdade. Um coração que está disposto a servi-lo de todo o coração. Amém? Então, somente creia. Somente creia, apresente ao Senhor os seus filhos, apresente a sua casa, apresente a sua família agora. Nós vamos estar orando por eles e nós vamos apresentar e cremos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Amém? Se você pode, coloca a mão no seu coração aí, fecha seus olhos. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família e eu creio que algo extraordinário o Senhor vai mover nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, eu apresento diante de Ti cada família aqui representada, cada mulher, cada homem, Senhor, cada filho, cada filha. Eu apresento, Senhor, todas as pessoas que vão assistir depois desta live. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, no nome de Jesus, reconstrói os muros agora, Senhor. Restaura, Pai, relacionamentos, cura feridas, Pai, antigas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, pedindo perdão pelos pecados dos nossos antepassados, todas as brechas que foram abertas, Pai. Em nome de Jesus, que trouxeram de alguma forma legalidade para alcançar a nossa casa. Mas nesse momento, Senhor, nós nos posicionamos diante de Ti em arrependimento. Pedimos, Pai, que o Senhor venha dar estratégias, venha nos dar direções para reconstruir estes muros que estão abalados, estes muros, Pai, que estão trazendo vulnerabilidade para dentro da nossa casa, dos nossos lares, dos nossos filhos, dos nossos casamentos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Senhor Deus, fortalece cada casa, fortalece cada família, em nome de Jesus, que todo espírito de divisão, que todo espírito de contenda e de destruição familiar seja expulso agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vai batendo em retirada agora, que os anjos do Senhor, que os anjos de fogo vão fazendo uma limpeza, Senhor, em cada casa, em cada família, restaurando, Senhor, estes muros, em nome de Jesus, Pai. Toca em cada coração, toca em cada mente, Pai. Que estes homens, Senhor, venham se posicionar como sacerdotes nos seus lares, que eles venham se arrepender dos pecados. Em nome de Jesus, tira, Senhor Deus, as escamas dos olhos. Tira, Senhor Deus, todo o encantamento. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, todo espírito de encantamento, Pai, que leva à imoralidade sexual, que leva a pecar através dos olhos, que leva a pecar, Senhor Deus, através da pornografia, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, restaura esses lares, restaura essas famílias, que todos esses espíritos imundos que têm agido dentro dessas casas vão batendo em retirada, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, vai batendo em retirada agora, que essas famílias venham estar alicerçadas, venham estar sendo reconstruídas, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu declaro agora, levanta, Senhor Deus, pais, levanta, Senhor Deus, mães,
como intercessores dos seus lares. Dá força, Pai, dá estratégias que eles precisam para se posicionar, para se manter perseverantes, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor Deus, que esses lares serão lugares de paz, serão lugares de presença, serão lugares de proteção, debaixo de suas mãos santas e poderosas. Em nome de Jesus, Pai, consagramos agora, Senhor, as nossas casas a Ti. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor erga muralhas de fogo ao redor das nossas casas, protegidas, blindadas, guardadas, Senhor Deus, contra todo ataque do inimigo, contra todo ataque, Pai, do maligno. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, protege, blinda e restaura por completo. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e que eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo venha te tirar do foco. Não deixe que o inimigo venha tirar você da presença, ou te dizer que aquilo que você está fazendo é em vão, ou vir zombar do seu posicionamento. Não se amolde aos padrões deste mundo. Não deixe que o inimigo venha se aproveitar destas brechas. Tenha um posicionamento radical na presença de Deus, consertando estes muros, e pode ter certeza que a vitória já é sua, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e até mais. Compartilha com mais alguém aí esta live. E nós vamos iniciar, mulheres, se vocês estão aqui me ouvindo, nós vamos iniciar um propósito de 7 dias. Mulheres, Déboras, sendo refinadas no fogo de Deus. Se você não faz parte ainda deste grupo, entra ali no meu story, ali tem o link do grupo, entre lá, tenho certeza que você vai ser reavivada, que você vai ser refinada, e tudo aquilo que te impede de acessar com profundidade, de uma forma sobrenatural na presença de Deus, eu tenho certeza que vai romper e o Senhor vai refinar você. Você vai passar pelo fogo e algo novo vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até mais.